Boa noite, sejam bem-vindos. Que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo nos conduzam nesse momento e que abençoe a todos nós, para que a gente possa fazer uma live bacana, fantástica, maravilhosa, que a gente possa contribuir de alguma forma com o desenvolvimento de vocês. O que me faz estar aqui, né? Evidencia estar aqui junto com vocês. Eu sou um profissional já há mais ou menos uns 35 anos, quase 40 anos caminhando aí no mercado, né? Sempre trabalhei com vendas. Quando não isso, a gente trabalhou em formação de profissionais de vendas na área comercial. Desenvolvi meus trabalhos aí por escolas como o Senac. Já fiz vários cursos aí, principalmente na área de gestão, na área de liderança. E venho com consultoria já há mais de 30 anos, 25 anos fazendo consultoria, né? E apoiando as pessoas nas suas empresas. E aí a gente fica observando vários detalhes, né? No momento em que as pessoas trazem, né, os profissionais, os líderes trazem gente para trabalhar dentro das suas empresas. E o que acontece nesse negócio? O que acontece quando a pessoa ela entra nas empresas para trabalhar? Primeiro, a responsabilidade, a primeira coisa que a pessoa tem que entender, quem é empresário, que a responsabilidade, a cultura do atendimento, ela está nas mãos do empresário. Não é nenhum profissional que está vindo de lá, da lá, que contratou, que ele vai fazer o encantamento do teu cliente. Existe uma cultura, essa cultura ela está inserida dentro das empresas, tá certo? E aí o que acontece? O profissional ele vem para trabalhar na sua empresa e vem motivado, vem entusiasmado, né? Ele já saiu procurando diversas oportunidades de emprego, principalmente porque a gente não dá oportunidade para as pessoas que estão iniciando, né? No momento a gente quer com experiência. Então quando a pessoa consegue aquele emprego, o que é que ele faz? Ele vai lá para a casa dele, vai feliz da vida. Mãe, eu passei, eu vou trabalhar em empresa tal, eu vou crescer, etc e tal. E ele começa a dar aquele gazão, né? Aí chegam os mais antigos e dizem, ei, que é isso? Por que tu está correndo tanto aí? Não, porque eu quero trabalhar, eu quero crescer, se eu estou aqui há tanto tempo e ainda não cresci. Quer dizer, ele já começa a ser minado, ele já começa a ser podado, né? E o que faz? O que faz a perda? Quais são os motivos que transformam a perda dos clientes? Olha, as razões são várias, né? Nós temos aí perda por falecimento, por mudança de endereço, nós temos por razões competitivas, por amizades comerciais, tudo isso leva para os clientes a procurarem, mas 64% da perda de clientes é exatamente pela indiferença das pessoas que os atendem, tá certo? E eu vou dizer um negócio para você, se você fizer uma contabilidade, fizer uma contagem rápida na sua empresa, eu pergunto para você, quantos por cento você acha de pessoas que você consegue fidelizar no atendimento? 10%? Então, será que você está crescendo 10% por ano, ou seja, conquistando o market share, ou seja, os clientes novos que estão no mercado e mais 10% do cliente que você conseguiu fidelizar? Já teve casos das pessoas dizerem que fidelizam mais de 50%, né? E aí eu disse, mas vocês estão crescendo 50% por ano? Porque uma das maiores estimativas, os maiores fatores que determinam o crescimento é exatamente a conquista de clientes. Se você não está conseguindo conquistar o cliente, tá certo? Não significa que esse crescimento seja um crescimento forte, um crescimento que você vai conseguir manter ele constantemente, porque novos clientes estão chegando e muitas vezes o profissional não consegue atender a demanda e as exigências dos clientes atuais, tá certo? Uma das coisas que a gente tem que observar, primeiro, todo cliente quando sai de casa ele tem uma expectativa. Expectativa é um suposto direito que o cliente tem, ele acha que tem, ele cria uma expectativa, principalmente quando você tem uma propaganda forte. Ele já imagina um céu lá na tua empresa, para que ele, né? Ele já diz, pô, não vou naquela empresa porque a propaganda ele é muito boa. Que é uma esperança fundada em vários direitos, principalmente promessas, né? Em promessas que você faz das suas campanhas. Outro detalhe é a percepção. E a percepção é uma coisa muito concreta hoje em dia. Ou seja, que é uma realidade percebida pelo cliente em relação à sua satisfação. Ou seja, a percepção em relação à sua expectativa é que dá a sua satisfação.
Quanto maior a expectativa, maior o risco de frustração, porque na expectativa dele é sempre mais elevada. O grande fator que nós temos que buscar é encantamento, ou seja, nós vamos procurar encantar as pessoas para que eles possam retornar. É como um namoro, a conquista natural em que o cliente vai fazer a volta, né? E esse namoro, você sabe como, né? A gente vai conquistando aos poucos, vai dando uma atenção, vai ganhando a confiança, e essa confiança, o cliente vai se tornando, vai entrando naquela escala de fidelização. Primeiro ele é apenas uma mera carta de intenção. Inicialmente o cliente está buscando realmente ganhar uma certeza de que vai fazer bons negócios com você, tá certo? Não tenha um cliente somente para um atendimento só, porque quando você atende um cliente somente uma vez, ele não volta. Existe um fator muito importante: para cada cliente que reclama, 9 ficaram calados, e que dirão para 6 outros clientes sobre a experiência negativa que ele teve com você. Então, assim, percepção, uma das coisas que às vezes as pessoas acham, principalmente pessoas do atendimento, acham que o cliente não percebe, é aquela questão do bom humor, da indiferença, né? Aquela cara de muxoxo. A cara de muxoxo é aquela cara torta, que as pessoas, o olhar meio 43, né? Como diz aquela história. E aí o cliente percebe se ele está sendo bem-vindo ou ele não está sendo bem-vindo, né? Porque, veja só, a cor do dinheiro do cliente, ele pode gastar em qualquer lugar, vale em qualquer lugar. E tem pessoas que parece que o cliente está fazendo uma obrigação em comprar com ele, né? A não ser, por exemplo, se tiver aqui no caso de algumas situações nos bancos, o atendimento nos bancos é horrível, é como se nós temos que nos implorar, humilhar até, para ser bem atendido, porque os bancos não dão um atendimento bom. Eles acham que nós precisamos mais deles do que eles de nós, né? E a concorrência cada vez aumentando, principalmente em bancos agora, né, virtuais, bancos que estão entrando agora mais pela internet, e essa guinada vai ser grande. Nas próximas décadas, nas próximas 2 décadas, eu imagino que as coisas vão realmente se transformar muito forte. E a mudança grande que vai haver nos bancos no futuro. Todo cliente ele procura algumas coisas para preencher a sua satisfação. O cliente procura marca, o cliente procura entretenimento, né? É tanto que o maior entretenimento hoje, entretenimento é o shopping, né? Porque o verbo hoje do homem moderno é comprar. Todos nós adoramos praticar o verbo comprar. Outra coisa que o cliente busca também é tempo e segurança. São fatores primordiais, né, na busca da satisfação, né, do nosso desejo, dos nossos desejos. E essas buscas que nós estamos sempre procurando, vai depender muito da questão de você procurar entregar para ele o tão sonhado desejo. Porque muitas vezes as pessoas estão comprando, não é necessariamente um produto, mas o preenchimento de algo interior, né? Ele está procurando colocar uma satisfação interior. Muitas vezes, né, existem aqueles produtos que a gente às vezes nem está necessitando tanto. E a gente vai comprar exatamente por quê? Porque eleva a nossa autoestima, dá aquela sensação, né, de conquista, de prazer. A gente está procurando realmente soluções no ato de comprar. E existem alguns momentos, né, na hora do atendimento. Existe o momento da verdade, quando o cliente chega e que ele vai realmente se certificar daquela promessa que você fez da sua propaganda. Quais são esses momentos da verdade? O momento da verdade, que é o momento da verdade trágico. A capacidade de expulsar o cliente, né? O cara fica de braço cruzado em frente à loja, diga daí mesmo que você daqui não passa. Quer dizer, não existe aquela prestimosidade ao cliente, não existe aquela questão do afago, né? Esse é o momento da verdade trágico. Existe o momento da verdade apático. É aquele momento em que o cliente entra e fica aquela situação assim meio que sem graça. O cliente não sabe, ainda o que quer, né? Ele até sabe o que quer, mas não entende muito bem como é que funciona. Então existe uma questão
não é nem um envolvimento, é o comprometimento, né, do vendedor ou do atendente para solucionar o problema do cliente, né? E existe o momento da verdade encantador, que são pessoas que entram no atendimento para encantar, para dar ao cliente tudo aquilo que ele quer e mais alguma coisa, né? Porque hoje em dia nós temos que procurar extrapolar as expectativas do cliente. Porque esse momento da verdade, que na maioria das vezes, né, a gente vai observando que é o momento da verdade trágico, primeira coisa que as pessoas observam no atendimento, né, é que roupa a pessoa está vestindo, né, que tipo de compra se ele está fazendo, se ele tem sacolas na mão, se ele não tem, né? No filme Uma Linda Mulher existe uma parte muito interessante, né, que a Julia Roberts vai a uma boutique e ela é expulsa, né, pela roupa que ela está vestindo. E uma das passagens que ele fala também, ele diz assim, as pessoas não gostam, né, as pessoas não gostam de pessoas, as pessoas gostam de cartão de crédito. E é necessário a gente passar um pouco a vista, sair dessa questão de ver somente o dinheiro, julgar, né? Principalmente, por exemplo, as pessoas gostam de prejulgar o cliente quando o cliente compra pouco. Vai ser uma compra pequena, e esse pré-julgamento acontece muito, né? A gente faz um laser, a pessoa faz um laser no cliente e observa e perde todo aquele encantamento de atender o cliente. O próprio vendedor ou o próprio atendente, ele desencanta, porque ele está preocupado mais em bater uma cota, em bater uma meta, não é verdade? E aí, assim, é a cultura do cliente que vai fazer, a cultura da empresa que vai fazer a diferença, né? Porque, por exemplo, qual é o momento da verdade encantador? Poxa, dá um retorno para o cliente, né, sobre o seu produto antes da data, né? Ligar para o cliente sobre a data do seu aniversário, pagou sem ter um desconto, a empresa liga e diz que ele tem um desconto, que na próxima compra ele pode usufruir desse desconto. A criança quando vem recebe uma atenção, tem uma área de lazer, tem um pirulito, tem uma bala, tem um refrigerante, né? Ou seja, todos esses pequenos detalhes é que fazem realmente o atendimento ser encantador, né? E hoje em dia as pessoas parecem que perderam um pouco dessa afabilidade, né? As empresas estão visando muito a parte mais financeira do que a parte da manutenção do cliente, de transformar o cliente em um cadastro, em novas compras, né? E uma das coisas que é muito importante hoje em dia para a gente poder trazer esses clientes é o que nós chamamos de chá. O chá é o conhecimento, a habilidade e a atitude, né? Ou seja, com o meu conhecimento, quais são as habilidades que eu vou fazer e principalmente qual é a atitude que eu vou fazer com o meu conhecimento e com minha habilidade, né? Porque algumas coisas o cliente, quando entra no seu ambiente de trabalho, primeira coisa que ele gosta é ser notado, né? Alguém percebeu ele, alguém viu ele, alguém deu interesse, a importância. Outro detalhe, o cliente gosta de ser escutado. Escute seu cliente, porque o cliente, quando fala, ele está comprando, né? Ele gosta de ser valorizado. Pessoas que têm sensibilidade no atendimento, eles procuram ouvir o cliente e principalmente valorizam aquilo que o cliente está falando, né? O cliente procura ser satisfeito, ele procura se sentir bem no ambiente. Então, assim, é necessário que você crie essa contingência para que o cliente possa se sentir como se fosse dentro de casa, como se fosse um convidado. Como é que você convida um grande amigo ou uma grande amiga na sua casa? Como é que você recebe ele, né? Principalmente depois que você passa alguns dias que você não recebe ninguém. Aí você recebe aquele amigo, como é que você recebe? Oh, aquela festa. Então, assim, o cliente, ele gosta de sentir esse ser bem-vindo, né? Sentir-se no domínio da situação. Então, algumas percepções procuradas quando o cliente está no ambiente do teu trabalho, ele procura primeiro a questão da confiança, ganhar confiança em você. Será que ele vai realmente dar para mim aquilo que eu preciso? Tem uma coisa chamada responsividade, ou seja, o simples, o fácil, o disponível, o acessível. Tem gente que vende mais problemas para o cliente do que facilidades. Olha, não se preocupe não, que daqui a uns 15 dias, se Deus ajudar e também não tiver greve, como é assim, vai ter greve? Olha, aí vai entregar o produto, qualquer problema ligue para mim, eu vou ter problemas?
Quer dizer, a pessoa coloca um monte de caraminholas na cabeça do cliente. Venda fácil, venda simples, venda disponível, tá certo? Venda segurança, venda empatia, coloque-se no lugar do cliente, venda coerência, tá certo? Seja coerente naquele discurso que você diz, tá certo? É necessário também algumas coisas para que você possa estar pronto para esse atendimento, né? Você, por exemplo, líder, precisa transformar esse teu profissional numa pessoa em que ele larga aquela pessoa que saiu de casa e entrou na empresa para se transformar, porque nós somos vários seres, né, em um só. E aí você tem que trazer a tua equipe e fazer afirmações impulsionadoras durante o dia, reunir o grupo e dizer, olha, vamos lá gente, vamos dar o nosso melhor, vamos trazer o nosso cliente para o encantamento, vamos fazer com que ele saia daqui com uma visão totalmente diferente do atendimento que a gente vê, né? Verbalize, né? Colocar emoção, principalmente na compra, porque cliente compra emoção. Até uma porta você vende emoção. Olha, a senhora vai matar de inveja a sua vizinha, ou seja, até a emoção você vende numa porta. Lembre-se para as pessoas que elas vão interpretar um papel. Elas vão interpretar o papel dentro da empresa. Aquele papel é o andar, é o falar, é o agir, porque o corpo fala, não é verdade? Então, assim, como é que você acha que a pessoa deseja ser atendida? Procura mostrar, visualiza para as pessoas mentalmente como é que ela está atendendo. Até fazer um teatrinho mesmo dentro do atendimento, para que as pessoas possam entender mais ou menos. Por exemplo, até, vamos lá, fulano, imita fulano de tal atendendo. Corrigindo as pequenas falhas, claro que vai ser um momento bem interessante. Cuidado para que as pessoas não comecem a tirar chacota, né? Com respeito, tá certo? Mas praticar realmente uma dieta mental diária, porque a rotina mata qualquer pessoa. São os problemas do marido, é o problema do filho, é uma criança, é o medo, hoje principalmente dessa pandemia. Então, procura fazer com que as pessoas fiquem juntas falando coisas positivas, né? Afastar as pessoas de notícias ruins, educar aquelas pessoas que gostam da fofoca, que gostam de trazer as notícias ruins, e educar essas pessoas. Olha, vamos podar esses tipos de assuntos para que a gente possa manter um nível de energia positiva para os nossos clientes, tá certo? É necessário muita coragem hoje em dia para a gente poder ter uma atitude de quebrar esses vícios que nós temos, porque todos nós temos esses vícios negativos, né? A gente precisa ter muita determinação, paciência com as pessoas, principalmente porque tem atendentes que ficam discutindo mentalmente com o cliente. O cliente, às vezes, quando conhece um pouquinho de alguma coisa, aí o profissional do atendimento já fica dizendo, lá vem, pronto, já quer ser o consultor. Quer dizer, fica brigando com o atendimento, tá certo? E isso as pessoas percebem. Então, líderes, vocês da área do atendimento, alimente sua fé, tá certo? Procure fazer suas orações junto com a equipe antes de começar o trabalho, tá certo? Tire toda a questão das palavras que sejam para o desânimo, seja mudo para o desânimo e cego para o impossível. Procurar chamar os clientes no maior nível de abrangência possível. Usar a rede, a net hoje está aí, a internet hoje tem uma facilidade muito grande, estamos nós aqui conversando sobre isso. Então, é necessário um comprometimento. Então, assim, quando você começa essa cultura do atendimento, existem algumas coisas que não vão ser precisas ser criadas todos os dias. O ritual é como uma peça de teatro, você grava e repete ela várias vezes ao dia. Então você prepara o show para ser dado. Esse show, toda loja de varejo, todo ambiente de atendimento, ele tem um show a ser dado, tá certo? São com cenários, eles têm fardamentos ou uniformes, tá certo? Os figurinos, é aquilo que eu estava falando, treinar, ensaiar o show, tá certo? Praticar disciplinadamente esse show. Tá? O sucesso desse show está nos detalhes, e cada dia mais você acrescenta alguma coisa
para que esse show vá se melhorando, tá certo? Todo dia renovar o compromisso com esse show e fazer o show para a plateia. Muitas pessoas, elas vão esquecendo o dia a dia de como fazer o treinamento que ele recebeu sobre atendimento. E aí ele vai inserindo, né, vícios, vão inserindo malandragem, vão inserindo discursos que não cabem muito bem, né? Coloca-se música no ambiente de trabalho que não é muito bom para o cliente, né? Ou seja, a música é para o cliente e não para os funcionários, né? Uma certa vez aqui em Maceió, eu fazendo um atendimento a uma consultoria, quando eu entrei na loja lá, a festa estava cantando lá, Pega Fogo Cabaré. Eu digo, pronto, agora está danado mesmo, né? Eu acho que eu entrei em porta errada, né? Quer dizer, se o cliente ele entra lá, imagina uma senhora, né? Uma pessoa que é evangélica ou sei lá, e que já tem uma certa idade, vai ficar constrangido. Eu digo, nossa, não é aqui o ambiente que eu preciso. Pessoas que se debruçam em cima do balcão, né? Ficam escanchados, né? Como diz a história, em cima do balcão, como se fosse na casa dele. As pessoas têm que entender que a fisiologia corporal, ele diz muito sobre a cultura que a empresa tem de atendimento. Outro aspecto que eu fico observando muito na questão do atendimento, sabe o que é? Os profissionais que ficam competindo o espaço com o cliente, né? Principalmente em supermercado. Supermercado o cara vai passando, aí você já com o seu carrinho vai comprando, lá vem aquele cara com um monte de produtos de caixa, né? Que deveriam ser feitos somente no final do expediente, e você tem que sair da frente, porque senão ele lhe atropela, né? Quer dizer, procure fazer uma consciência coletiva de que o espaço foi planejado para o cliente, né? Então, quando você está recebendo o cliente, todas as coisas dentro da empresa para manter o foco. Conversas paralelas quando estão atendendo o cliente, conversas particulares quando estão atendendo o cliente, isso tudo é proibido, não existe. O cliente não tem que estar participando dos problemas da empresa, pessoas falando num tom mais alto, o ambiente tem que ser um ambiente propício para que o cliente goste de estar ali, queira retornar. Então, fazer aquele bate-papo com os clientes toda semana, com o nosso atendimento, né, com o nosso vendedor ou as pessoas que fazem parte do atendimento, como é que está a sua aparência, né? Como é que está o seu humor, como é que está a sua cordialidade, sua simpatia. Peça para a equipe, para as pessoas, darem uma nota. Pegue 3 pessoas ou 4 pessoas que estiverem juntos e peça para dar uma nota e crie uma média. E diga para as pessoas, ó, sua média é tal, sua média em humor está assim, sua média em cordialidade está assim. Não é para que as pessoas sejam vistas defeito, mas principalmente é para as pessoas se conscientizarem onde elas podem melhorar, né? E pede para a equipe dar uma opinião também sobre a loja, né? O material está organizado, tem pessoas que vão atender o cliente, a mesa é um inferninho, a mesa é cheia de parafernália, ou seja, o cliente não sabe nem se deve chegar perto. O ambiente para a mesa do atendimento do cliente tem que estar limpa, ele tem que ser receptivo. O balcão onde o cliente vai pagar tem que estar limpo, a não ser que seja aqueles produtos em que você usa, né, certo, como um motivador de compra, né, pequenos produtos que as pessoas usam, que as pessoas colocam para poder ser vendidos na loja no momento em que vai ser atendido, né, o caixa. Né. Outro detalhe, os produtos na vitrine estão bem expostos, está bem organizado, porque tem pessoas que pegam a vitrine, gente, vitrine também faz parte do atendimento, cheio de mosca, poeira, né? As pessoas passam 2 meses, 3 meses para fazer uma vitrine, isso não encanta, isso aí já perturba, né? Houve mudança de estoque, vai lá, avisa para as pessoas, procurar encantar o cliente com novidades, produto novo de imediato, tabela nova, houve mudança de preço, avisa para o pessoal, para que as pessoas, quando for passar o preço, não passar um preço errado, né? Porque aí desencanta também o cliente. Promoções, né? A questão de discutir a meta é no final do dia ou no começo do dia, né? Mas aquele discurso, ai meu Deus, eu preciso vender porque eu preciso bater minha cota, porque o vendedor entra num desespero, né, para vender, que quando ele vai atender, ou então é uma briga de vendedores para poder atender aquele cliente, né? Então, primeira coisa, exercite o sorriso. Vá lá para frente do espelho e fique lá, ó, dá aquele sorriso lindo,
olha para o espelho, X, diga para você mesmo, você é lindo, até se você ri do seu ridículo, mas assim, conta uma piada, leia uma piada, procure manter o seu bom humor. Quem trabalha com atendimento tem que ter um humor lá em cima, em alta, né? Como diz o pessoal, no level 12, no nível 12. Usar sempre uma saudação positiva. Treine uma saudação positiva. Eu trabalhei aqui numa rede de óticas e nós tínhamos, né? Inclusive nós temos aqui pessoas que estão junto com a gente aqui, né? E que tem a ótica também em Mossoró. E tinha um chavão, né? Existia uma frase, uma saudação positiva padrão para a gente usar. E às vezes o pessoal no meio do tempo ia esquecendo, mas sempre relembrar. Apresentar-se e não perguntar o nome do cliente bom dia. O ideal é que a empresa tenha um crachazinho com o nome, já facilita muito. Foi apresentado um acréscimo de mais de 20% só quando o cliente sabia o nome do vendedor. E deixe que o cliente mesmo diga o seu nome. Não pergunte, porque às vezes o cliente não quer dizer, tá certo? Na conversa, quando você começa o diálogo de apresentação, é que aos poucos o cliente pode chegar a dizer o nome, né? E aí você vai poder usar em toda a venda. É importante você saber para você, ô dona Maria, ô seu José, né? Seja bem-vindo. Respeitar aquela questão do espaço do cliente e analisar as atitudes iniciais do cliente, ou seja, qual é a preocupação, você tem que procurar olhar o olho e enxergar na nuca. O que o cliente realmente está querendo? Às vezes, por exemplo, no ramo óptico, o cliente não conhece muito, então você tem que fazer a questão da educação para o uso do óculos, tá certo? Algumas atitudes que nós devemos buscar também no atendimento, eu vou dar 5 regras de ouro para que você possa usar. Empatia, colocar-se no lugar do outro, ou seja, colocar-se no lugar do cliente, não é colocar-se enxergar o problema do cliente e compreender e procurar explicar, tá certo? Para que ele possa usar atenuar um pouquinho dos seus problemas, né? Porque a empatia normalmente é quando você vai dizer algum problema que existe. Usar constantemente da simpatia, procurar ouvir o cliente, o que é que você trabalha, faz o que, etc, para que eu possa lhe ajudar melhor. Você pratica esporte e tal, ou seja, a anamnese é essencial para que você possa conhecer as dificuldades, as necessidades, né, os desejos do cliente, né? Um aspecto muito interessante também sobre a questão do atendimento é a comunicação. Tem pessoas que passam a vida inteira na área do atendimento, não lê um livro, não lê uma revista, não se informa, né? Então, assim, a questão da comunicação está ligada diretamente sobre o nível de conhecimento que você tem, que você pratica. Como é que você vai conversar uma abertura do cliente e você não tem diálogo, você não tem informações para comunicar-se com ele? Tem gente que parece aquela questão do AEIOU, conhece aquela questão do AEIOU? Você vai numa festa, né? Aí chega perto da menina e diz, oxe, a festa é bonita. Ela, né? Esse vixe, o pessoal tá animado. Ela, rapaz, isso aqui vai durar até de manhã. Ela, e eu tô querendo dançar contigo. Mas não fala mais nada. Então, assim, gente, a questão da comunicação, uma apresentação pessoal, hálito. Gente, pelo amor de Deus, ainda bem que a máscara está ajudando bastante ultimamente, né? Mas tem gente que termina de almoçar e não escova os dentes, né? Não passa um fio dental. Hálito, cuidado como falar com o cliente, né? Pessoas que se aproximam muito com o cliente tem que estar sempre com um hálito bom. Coloca uma bala de hortelã de vez em quando, usa um spray bucal, alguma coisa, para que você possa, né, não precisar em nenhum momento desencantar o cliente. Então, pessoal, vamos dar uma passada sobre a questão do ciclo de experiência daquela questão do cliente. Primeira coisa, quando o cliente quer encontrar o produto certo, então ele vai rodar, e principalmente quando o cliente ele quer economizar, e nesses tempos atuais a questão de economia é muito grande. Então o cliente vai rodar, vai procurar a disponibilidade daquele produto, ele vai ver as variedades, a relevância daquele produto para que ele possa comprar, né? E aí quando ele vai para o fator decisivo de compra, ele vai ver a questão da simplicidade, da clareza, da facilidade do uso,
e principalmente vai julgar o atendimento. Aí ele vai, educação de usar, como usar, a questão da qualidade, da facilidade, né? Isso aí tudo é colocado também, a confiabilidade. Aí ele vai querer ajuda, e nessa ajuda você vai dar o que? Atenção, você vai usar agilidade para facilitar o uso dele, a resolução dos problemas. E aí ele vai pagar. Quando ele for pagar, também tem que ter facilidade, porque tem caixa que acaba com a venda do vendedor. Tem caixa que derruba com a sua antipatia. Eu já vi casos de clientes irem embora por causa do caixa, a venda fechada, já lacrado, e o caixa, porque o caixa acha que não faz parte do atendimento da loja, né? Então, ter agilidade e acompanhar o cliente até o caixa, procurar, olha fulano, isso aqui é a dona fulano, apresentar para que haja uma comunicação melhor. E vai fazer o contato de renovação, né? Olha fulano e tal, pode me dar seu e-mail, pode me dar seu Instagram, a gente já conhece o Instagram da loja, nós estamos sempre colocando. Então procurar a simplificação, a inovação, procurar sempre as promoções, nós temos sempre promoções. Você cria junto com o cliente um capítulo, né, da próxima cena, ou seja, qual vai ser a próxima cena, cenas do próximo capítulo. Então você começa já a amarrar o cliente para a cena do próximo capítulo. Ou seja, você está sempre comprometido com o sucesso do cliente, tá certo? Para que você possa dar para o cliente prestação de serviço, ok? Não é o seu produto, é a prestação de serviço que ele vai fazer para que ele vai voltar. Agora eu pergunto para você, você sabe qual é a imagem que o cliente tem da sua loja? Você já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta para os seus profissionais? Qual é a imagem que o cliente tem da loja? É uma loja que tem um preço bom, que tem atendimento, que atende com questões de produto, das qualidades? Como é que está a sua garantia? Você dá a garantia para o seu cliente? Tá certo? Então todos esses detalhes é muito importante para que você possa administrar alguns fatores, né? Eu tinha separado um material que é a qualidade do atendimento. Lembra quando você perguntava? Quando era perguntado para você, olha, dá para você responder sobre a qualidade do nosso atendimento e concorra, né? Você pede para o cliente responder a qualidade do atendimento, para que o cliente concorra, sei lá, coloca lá uma TV, coloca um computador, um celular, sei lá, se for muito caro, coloca uma caixa de bombom, uma cesta, ou seja, dá um brinde para o cliente responder a qualidade do teu atendimento. Quais são as perguntas? Cortesia, nota 0 a 10, sei lá, 1 a 3, 1 a 5, cortesia, a atenção, rapidez no atendimento foi boa, a competência dos nossos profissionais é bom, a apresentação do produto e a apresentação da conta também foi boa, como é que está a aparência da nossa loja, a aparência dos nossos produtos, a aparência dos nossos profissionais, né? A postura dos nossos profissionais é boa, a atitude dos nossos funcionários, é certo? É confiável, o ambiente é confortável, a forma de pagamento lhe agrada, o padrão de higiene e limpeza da nossa loja está interessante, né? O nosso atendimento por telefone é bom, o nosso entretenimento, ou seja, a compra que você faz, o nosso ambiente, o nosso entretenimento favorece para que você possa ter uma experiência positiva. Essas coisas são muito importantes na hora do atendimento para que você possa estar sempre melhorando, criar a cultura, tá certo, do atendimento para que o cliente possa retornar constantemente. Porque às vezes nós esquecemos e achamos que o que nós já fizemos é suficiente, é bom. E está errado, ok? A gente não pode parar no tempo. Então, voltando àquele assunto do conhecimento, da habilidade e da atitude. As pessoas têm que colocar todo o seu conhecimento, toda a sua habilidade, toda a sua atitude na hora do atendimento. Então, vamos lá. Sorrir, elogiar o cliente, procurar fazer com que as intrigas, as brigas, as discussões, para não ficar aquele clima chato dentro da empresa, sejam logo resolvidos. Porque o cliente, a percepção do cliente, ele sente. Ele sente sim a percepção de quando o ambiente não é muito favorável, o ambiente é aquele momento, um ambiente meio tacanho, sabe? Agradecer e acompanhar até a porta. Muito obrigado por ajudar a gente, muito obrigado por ajudar a cuidar, a criar os meus filhos. No Japão as pessoas usam, principalmente no interior do Japão, as pessoas usam muito isso, né? Lendo sobre atendimento de outras culturas, né? E estabelecer que para as pessoas que se o momento
não foi muito bom hoje, ele pode melhorar, né, nos outros dias. Porque você já observou, depois do dia 20, até do dia 20 ao dia 30, como é que fica o humor do vendedor? Porque as vendas caem natural. É natural. As pessoas, quando chegam no dia 28, dia 30, começam a fazer as vendas. Por quê? Porque banco, caixa, prefeitura, estado, tudo isso aí fomenta a nossa economia. Mas até lá, do dia 20 ao dia 30, você tem que entender que o comércio vai ficar mais fraco, as ruas vão ficar mais vazias, e tem que adotar uma postura de compromisso positivo, tá certo? Deixar a apatia de lado, deixar a insegurança de lado, tá certo? Procurar ser mais coerente possível, evitar a prolixidade, repetir coisas diante do cliente sem necessidade, tentando empurrar um produto que o cliente não quer, porque você pode levar um cavalo ao rio, ele só vai beber a água que tiver vontade, né? Usar da arrogância, tudo isso daí vai fazer com que o cliente desencante. E as pessoas que vão trabalhar no atendimento têm que entender que elas têm que gostar de gente, tá certo? Tem pessoas que dizem assim, é mais fácil trabalhar com os animais. Eu prefiro trabalhar com gente, porque se eu for trabalhar um cavalo e ter que bater nele, eu digo, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir me relacionar nunca, né? Tem que bater para poder as coisas funcionar. E o homem, ele é o diálogo, a palavra, a comunicação, tudo isso ele vai resolver, né? A postura do seu atendimento, cultura do atendimento. Converse com os seus profissionais sobre, por exemplo, o tom de voz. Existe uma coisa muito importante que chama-se rapport. Rapport é uma técnica, principalmente uma técnica japonesa, de procurar convencer o seu cliente usando o poder da persuasão. O rapport é como se você estivesse imitando o cliente em algumas coisas, né? Tem que ser muito sutil e não deixar o cliente perceber essas coisas. Por exemplo, o tom de voz. Se o cliente fala um pouquinho mais baixo, você diminui abaixo. Se o cliente fala um pouquinho mais alto, você eleva. Ou seja, você procura entrar no mesmo nível do tom de voz. A postura, o movimento, se ele se movimentou de um jeito, você procura ficar do mesmo jeito. Agora, essa coisa para você não ficar igual um papagaio na frente do cliente, imitando gestos, palavras e voz, tem que ser sutil. Usa também a questão da velocidade das palavras, para que você possa entrar no mesmo nível de consciência dele. A expressão facial, se está boa, se não está, seus gestos, né? Porque tem gente que faz gestos horríveis, né? As palavras, o saber usar as palavras, existem frases que são impactantes na hora da venda. E aí você decorar algumas palavras que são impactantes, ter essas frases de impacto anotadas, principalmente para final de demonstração de produtos, para final de fechamento, tá certo? E aquela questão do conteúdo, ter bons conteúdos para você manter uma boa conversa. Ou seja, você já está observando que atendimento é uma cultura que as pessoas adotam, uma cultura pessoal que as pessoas adotam, tá certo? Conhecimento do produto, treinamento de conhecimento do produto é essencial. Falar sobre os problemas, falar sobre as dificuldades, procurar sanar esses problemas e dificuldades para não ficar se passando na frente do cliente, né? Ficando meio sem diálogo e também sem convencer o cliente sobre a compra do produto, né? Procurar conhecer sempre o seu cliente, não esquecer deles na hora da compra, na hora da renovação, utilizar fontes de informações sobre o cliente, Instagram, WhatsApp, Facebook, tudo isso demonstra como é que o cliente pensa, como é que o cliente gosta. Pesquise seu cliente, tá certo? Porque um profissional de atendimento, ele é confiante, porque ele possui todos esses detalhes, ele possui essa postura, né, de atendimento bom, ele faz contato visual, olha no olho do cliente, ele sorri quando é apropriado, não faz piadas desnecessárias, usa tom de voz bem adequado, né, certo? Faz perguntas, tá certo? Todos esses detalhes é o que faz o comprometimento, porque a questão do atendimento é uma conquista. Dia a dia você vai conquistando esse cliente. E essa conquista é uma arte, é uma ciência. A cada dia você se compromete. Se você for observar que essa cultura não é qualquer pessoa que vai entrar no teu ambiente para poder fazer a conversão do cliente e trazer esse cliente. Porque a maior responsabilidade hoje do profissional é trazer o cliente para as novas compras. E ele tem que entender qual é a imagem, ou seja, o que o cliente está pensando. Ele tem que olhar no olho e chegar na nuca. O que o cliente está pensando, né? Então, saber ouvir, planejar o atendimento, saber o que ele vai dizer, tudo esses são detalhes
tá certo? Carisma, integração, autocontrole, ter tenacidade, ter responsabilidade, ter pontualidade, coisas que as pessoas têm que procurar no dia a dia. Porque já imaginou? Tem profissionais que, pelo amor de Deus, só chega atrasado na hora do trabalho. Quando vai atender um cliente que vai entregar o produto está sempre atrasado. Isso desencanta. Porque, veja, quando você compra o produto, você fica louco para querer usar. Porque quando quem compra o produto, ele está querendo fazer uma satisfação, ou seja, ele está querendo se sentir satisfeito com alguma coisa. E se você atrasa a satisfação, isso também desencanta. Tá? Outro aspecto muito importante no atendimento, quando o cliente vir reclamar, ouça. Outro detalhe, mantenha o bom humor, tá certo? Minimize o problema. Porque muitas vezes, quando você vai reclamar do produto, você ganha um inimigo. Né? Eu tenho uma loja aqui no interior, aqui, que a gente, quando vai fazer uma reclamação em alguns lugares lá, as pessoas lhe atendem mal. Não querem mais lhe atender. Eu fico observando, meu Deus do céu, não pode reclamar. Quer dizer, esteja aberto, esteja apto para que as pessoas que vier reclamar, você solucione um problema, porque já foi comprovado que 90% dos clientes retornam para o ambiente em que ele foi reclamar e foi atendido. Ele retorna, 90% retorna, tá certo? Então, mentirinhas para poder fazer vendas, isso não é interessante. Mantenha, senhores líderes, uma farda, a roupa do próprio vendedor, roupa desapropriada. Ele vai chegar um dia lá que vai chegar com o umbigo de fora, né, sem sutiã, ou seja, enfim, a gente precisa entender que o atendimento, a pessoa está, quando a pessoa está no atendimento, ele está emprestada ao ambiente profissional e ele tem que respeitar esse ambiente profissional. Observar a autoestima de quem você trabalha. Eu sei que o brasileiro, ultimamente, 90% dos brasileiros anda com autoestima muito baixa, né? E é necessário a gente sempre fomentar um pouco mais essa autoestima, né? Porque as pessoas que têm uma autoestima elevada, elas são mais atraentes, né? Elas confiam no próprio potencial, em geral são mais felizes nos relacionamentos. E nós, como líderes, nós somos corresponsáveis junto com essa pessoa do atendimento, para que ele mantenha esse brilho nos olhos. Porque as pessoas vão perdendo esse brilho nos olhos, então, cultura do atendimento. Fazer com que os profissionais tenham a sua própria campanha de marketing pessoal. E criar essa campanha de marketing pessoal. Eu entro nas empresas e digo, pessoal, nós vamos contratar uma pessoa para ensinar a fazer maquiagem. Claro, quando as meninas começam a fazer maquiagem, elas ficam mais brilhantes e aí dá a importância para que elas possam manter esse hábito do marketing pessoal. Pessoal, marketing pessoal, vamos trabalhar esse marketing pessoal. Então coloca a tua equipe como uma condição de aprendiz constante, tá certo? Procurar prestar atenção diariamente nas formas de atendimento, verbalizar as dúvidas que ele tem, não deixar dúvidas nenhuma na hora do atendimento, acompanhar, eu digo para vocês líderes, procura acompanhar teus profissionais na hora do atendimento. Fica pelo menos na semana, um dia com cada profissional do atendimento, para que você possa perceber, tá certo? Ele não pode ter medo da tua presença, ok? Procura analisar, interpreta com ele, sintetiza o discurso dele para que ele não fique muito estendido, né? Porque às vezes a pessoa começa a atender de 8 horas da manhã, termina no meio-dia, perdeu o dia só com um cliente, tá certo? Clareza, vencer o medo, tirar ele da inércia, criar um compromisso constante. Tá? Se está sem fazer nada, fica coisando dentro da loja. O que é coisando dentro da loja? Fazendo alguma coisa. Limpa ali, procura fazer alguma coisa, ou seja, manter-se ocupado. Porque o cliente gosta de ver um lugar. Quando eu vejo, por exemplo, um lugar em que está todo mundo fazendo aquela, né, panelinha de guidar, que fica todo mundo conversando ali, eu normalmente não gosto de interromper a rotina desse pessoal não, sabe? É difícil demais. Outras coisas, gente, loja não tem que ser silenciosa. Tem gente que parece que... Porque assim, quando está dois vendedores falando, quando a loja é silenciosa, quando um dá o desconto, aí o que acontece? O cliente que está lá do outro lado diz, olha, ele está dando desconto assim, assim, eu também quero. Então a loja tem que ter uma música constante para que a gente possa,
né? Criar um clima para o cliente. Existe lojas preparadas para essa música com clima. Coloca uma rádio, coloca, sei lá, como é o nome da rádio. Outro dia desse a gente criou uma rádio lá numa loja lá em Cuiabá. Estive em Cuiabá, a gente criou uma rádio lá na loja. Eu, inclusive, no começo fui até o locutor, né? Coloquei minha voz, prestei minha voz para fazer a questão da locução. Mas coloca uma música de fundo, coloca para que o ambiente se torne um pouco mais atrativo, né? Ajuda a criar uma atmosfera muito boa, de experiências memoráveis, e reforça também a imagem, né, da sua loja. Então, é muito importante fazer com que as pessoas aumentem seu carisma, sua simpatia, e criar um ambiente positivo, um ambiente em que a gente possa, né, atrair as pessoas para uma nova experiência com a gente. Tudo bem até aqui? Ninguém fez perguntas, ninguém fez nada, tá todo mundo aí, né, só assistindo. Eu estou esperando também algumas perguntas, e aí vamos lá também, tá certo, gente? Uma coisa, quando a gente procura fazer o fechamento da venda, que a gente está indo na abordagem, a gente vai manter sempre o cliente para o fechamento, existe uma coisa muito importante que é o CVBA. CVBA, características, vantagens, benefícios e atração. Você tem que procurar treinar a sua equipe, ou você tem que começar a treinar quais são as características do teu produto. Mas característica não vende, tá certo? Ela exemplifica, mas não vende. A vantagem das características, o cliente gosta da explicação, tá certo? Aí você vai mostrar os benefícios. Aí sim, os benefícios é que vendem. Então você fala da característica, fala das vantagens dessa característica, mostra os benefícios, né? Essas vantagens que os benefícios vão oferecer, e cria um elo de atração desses benefícios para uma questão emocional. Tá certo? Principalmente a palavra imagine, porque você obriga o cliente a pensar. Já imaginou o senhor quando estiver usando? Já imaginou no momento em que o senhor... Então você faz com que o cliente parta para um outro momento, um outro ambiente, usando aquele produto. E essa palavra mágica, imaginar, ela é muito importante na hora do CVBA. A gente já está quase chegando aí ao final, já estamos aí com 40 minutos, né? 49, 50 minutos. A gente já está indo já para quase o nosso final. Foi ligeiro, não foi? Mas você tem que colocar para as pessoas um recado muito importante. Pedir para eles fazerem promessa para si mesmo. Promessas. Eu prometo a mim mesmo ser tão forte que nada poderá atrapalhar a minha paz de espírito. Falar apenas de saúde, de felicidade e prosperidade para cada pessoa que eu encontrar. Fazer todos os meus amigos sentirem que há algo de valor dentro deles. Ver o lado positivo de tudo e fazer meu otimismo se tornar real. Pensar apenas sobre o melhor, trabalhar apenas para o melhor, esperar apenas o melhor. Esquecer os enganos do passado e me concentrar apenas nas maiores realizações do futuro. Vestir uma expressão de alegria todo o tempo e sorrir para cada criatura viva que eu encontrar. Ser grande demais para preocupar-me, nobre demais para ter raiva, forte demais para ter medo e feliz demais para permitir a presença de problemas. Pensar o melhor de mim e anunciar isso ao mundo, não em palavras ruidosas, mas sim em grandes ações. Viver na fé de que o mundo inteiro está do meu lado à medida que sou sincero e verdadeiro quanto àquilo que há de melhor em mim. Crie uma mensagem direto para as pessoas, para que elas possam. Leia uma mensagem toda semana com eles. Tá certo, gente? Pessoal, obrigado, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Aqui a gente vai estar encerrando o nosso trabalho e eu peço que vocês divulguem aí o nosso trabalho, a nossa live. Nós teremos daqui a mais ou menos uns 30 dias, acho que até o final do mês nós teremos uma outra live e nós vamos estar falando aí sobre a questão de liderança, né? E essa questão da liderança é muito importante para que a gente possa desenvolver as nossas empresas. Eu aqui agradeço muito a atenção de vocês, fica um beijo no coração e que Deus guarde vocês até a gente se encontrar de novo. Tchau, gente, um abraço.
Obrigado.